Mais um Analisa K-Pop começando e o programa de hoje vai falar sobre cinema brasileiro. Mais especificamente, por que os filmes brasileiros não fazem o sucesso que eles merecem? Porque sim, a gente tem um cinema competente, com boas histórias. Eu dividi essa análise, em 4 culpados. Olha só, as produtoras dos filmes, o marketing, a imprensa e, óbvio, o público. Mas antes de começar, você não é inscrito, não é inscrita? Poxa, se inscreve aí, vai, eu espero. Muito obrigado, então bora começar a analisar. Bom, antes de qualquer coisa, vamos a um pequeno panorama contextualizador do cinema brasileiro, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui. Só em 2018 foram 476 filmes lançados nos cinemas. Chuta quantos desses filmes eram brasileiros? 185. E aí, quando a gente vai olhar para a porcentagem de pessoas que foi até o cinema para assistir filmes nacionais, míseros 14,5% do público brasileiro foi no cinema, pagou ingresso para assistir o filme brasileiro. E aí, quando a gente se compara aos Estados Unidos, que é de onde a gente consome a maior parte dos filmes, os blockbusters, enfim, tudo que sai de lá a gente assiste, a porcentagem de público que vai nos Estados Unidos assistir filmes estadunidenses é de 92,9%. É óbvio que a comparação ela é injusta quando a gente vai entender o volume de filmes produzidos lá fora, nos Estados Unidos e aqui dentro. Mas é legal a gente entender o tamanho desse gap, o tamanho dessa diferença que existe do comparecimento do público no cinema para assistir obras nacionais. Vai ser ruim pra nossa relação você transar ou não transar, Isa. A gente vai ficar sem assunto, vai se distanciar, bota isso na sua cabeça. Gente, o que você quer que eu faça? Eu quero que você não transe. Ok, tá, então a gente vai perguntar por que o público não tá querendo ir nos cinemas assistir aos filmes nacionais. Será que ele não tá querendo mesmo? Ou será que o público não tá sendo instigado suficientemente pra ficar com aquele tesão de ver um filme nacional? E é aí que a gente entra no nosso primeiro culpado, as próprias produtoras de filmes. Ok. A gente entende que, quem paga as contas é quem vende ingresso. Quem vende ingresso no Brasil são as comédias pastelões horrorosas, sem graça. Que o povo adora, Chica, não sei porquê, mas adora. A gente entende que elas pagam as contas e a gente não tá falando para as produtoras pararem de produzir essas comédias pastelões. Mas, se tem algo que provou que o público brasileiro tá preparado para um roteiro muito original, com uma ideia complexa, interessante e que é possível que ela seja comercial, é Bacurau, amor. Bacurau foi um fucking sucesso de público aqui no Brasil. Ela prova que o público está pronto para filmes mais instigantes, com uma trama mais maravilhosa, como Bacurau, que é maravilhoso, enfim. Bacurau provou que esse tipo de filme faz sucesso sim, desde que ele tenha a oportunidade de ir para o cinema. E aí a gente chega naquele ponto produtoras de filmes, tudo bem. Vamos parar com esse extremismo de ou eu faço cinema arte, ou eu faço comédia pastelão. Então ou eu faço aquele cinema que filma uma maçaneta por 15 minutos, aí dessa maçaneta passa para um rio, e aí a pessoa aparece pelada, e aí ela volta, e tudo isso é para simbolizar o ciclo da vida. Tipo, não, galera. De novo, não é pra não fazer esses filmes, tem que ter esses filmes também, mas não dá pra ser só o extremo, Ou faz isso ou faz a comédia pastelão. Vamos pensar nos roteiros que tenha essa coisa da arte, da crítica social e tal, mas que tenha um verso comercial também, que seja instigante pro público, um pouquinho mais didático, pra que seja ali legal pra pessoa entender, porque ninguém gosta de filme que ela fica perdida, ele não sabe o que tá acontecendo, Ou então paga pra ver uma comédia horrenda, pra ver uma comédia que, tipo, quando eu sair, sei lá, no Globoplay eu assisto. Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, E aí a gente vai para um segundo momento, que é o marketing. Vamos usar como exemplo Minha Mãe é uma Peça, ok? Por que Minha Mãe é uma Peça faz tanto sucesso? Porque a divulgação é pesadíssima. Tipo, se tem um significado de divulgação pesado, é Minha Mãe é uma Peça. Paulo Gustavo tá escrevendo o roteiro? Ele divulga. Ai, comecei a filmar? Divulga. Ai, nossa, estamos aqui no set, olha só que legal. E tudo isso, gente, 1 ano antes do filme estrear. É óbvio que ter alguém como Paulo Gustavo no filme já é muito apelativo por si só, Ele é super querido pelo público. E só os milhões de seguidores dele no Instagram, sem contar com as outras redes sociais, já é suficiente para ele divulgar e levar bastante gente pro cinema. Só que o Paulo Gustavo é um exemplo do que o marketing brasileiro dos filmes precisa aprender. O público gosta de ser alimentado.
com conteúdo sobre aquele filme. Como que o público vai no cinema se ele viu o trailer ou soube da existência do filme 2 semanas antes? Que é muito o que acontece com a gente, né? A gente às vezes vê um trailer, tipo, eu lembro que eu vi o trailer da Abby, falei, gente, que legal, não. Ah, vai estrear semana que vem. Tipo, oi? Eu nem sabia que a Andrea Beltrão tava interpretando a Abby, que teria um filme de Abby e tal, tipo. Então, o marketing tem que pensar que esse público, o público do cinema gosta de ser alimentado, por quê? Porque é uma maneira dele possuir o filme, né? Quando o filme for ao ar, ele vai saber, ah, ó, é a Andrea Beltrão. Olha, aconteceu isso no bastidor, porque eu vi meses antes. Essa audiência precisa ser nutrida, então marketing, por favor, aprenda. Nutra esse público carente, sedento por filmes brasileiros. Essa mulher é incontrolável, uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. E aí a gente vai pra outro culpado, que é a imprensa. Não adianta ter um marketing melhor e mais bem feito do planeta Terra se a imprensa não dá voz e vez aos filmes nacionais, né? Então a crítica e os jornalistas especializados em cinema precisa dar espaço pro cinema. Não tô dizendo que eles não dão, tá? Óbvio que eles dão, mas aí é um ciclo, né? Se a galera que tá responsável por divulgar não dá combustível para esses veículos, o veículo não vai conseguir produzir muito conteúdo sobre aquele filme. Então, a imprensa também tem uma parcela de culpa porque ela acaba ficando refém do marketing e a imprensa, na maioria das vezes, ela dá vez para aquele conteúdo de Marvel, para aquele conteúdo de blockbuster hollywoodiano, porque ele sabe que vai dar muito mais clique. Então, se a gente começa um ciclo que a galera começa a se interessar, vai ser interessante para a imprensa também divulgar o filme brasileiro, porque a galera vai começar a se interessar e vai clicar, enfim. Tá vendo? Tudo um ciclo. Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. E aí a gente vai o quê? A gente vai pra onde? Público brasileiro, me ouça, para de endeusar filme bosta estrangeiro e dizer que tudo que sai no Brasil é ruim. Vamos se interessar mais pelo cinema nacional, pelo pessoal que tá nos bastidores, dá mais chance pra essas histórias ganharem o mundo, né? Bacurau, de novo, Bacurau. Ai, gente, melhor exemplo. O audiovisual brasileiro injeta todo ano na economia brasileira 20 bilhões de reais. Exatamente. Agora imagina se essa indústria cresce, floresce. E ó, são quase 100 mil empregos diretos e quase 110 mil empregos indiretos em todo o audiovisual brasileiro. E óbvio que aí a gente tá contemplando também as séries e tal, mas o cinema ajuda a compor este montante. Se nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. O Analisa fica por aqui, mas lembrando, dá uma passadinha lá no nosso site, podpop.com.br, a gente tem conteúdo de todas as vertentes da cultura pop e geek deste planeta, tanto brasileira quanto internacional, e óbvio, a gente também precisa dar mais voz e vezes às produções nacionais, então esse puxão de orelha também é pra gente. Você ainda não se inscreveu, né? Teimoso você, né? Bem teimosa você, né? Se inscreve! Ativa o sininho pra receber as notificações e, claro, semana que vem tem muito mais conteúdo por aqui, tá? Até a próxima. Beijos!